Eu vou ler um texto que está no Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 1 a 11, conhecido por todos nós como as bodas de Caná. Gostaria de colocar no início, o que vocês acham? É um milagre ou é uma parábola, um ensinamento? Vamos ler. Diz o seguinte: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia, e achava-se ali a mãe de Jesus. E foram convidados também Jesus e os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: eles não têm mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: que importa isto a mim e a ti, mulher? Ainda não chegou a minha hora. Então sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 medidas. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei de água as talhas. Eles as encheram até a borda, totalmente. Agora, tirai um pouco e levai ao organizador, ao mestre-sala, o organizador da festa, e eles levaram. O organizador da festa provou a água, transformada em vinho, e ele não sabia de onde este vinho tinha vindo, mas o sabiam os serviçais que haviam tirado a água. Ele chamou o noivo e lhe disse: todo homem põe primeiro o bom vinho, e quando os convidados se embriagaram, então lhes apresentam o mais recente, de qualidade inferior. Mas tu guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais, em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Milagre ou uma parábola, um ensinamento? Vamos? Uma parábola? Vamos conversar um pouco então sobre isso. A gente olha para o Evangelho de João, e ele é o evangelho que a gente poderia caracterizar de evangelho diferente, como se diz. Um evangelho profundo, como nenhum outro evangelho é. Embora os outros evangelhos existam ensinamentos maravilhosos, lógico, mas a profundidade do Evangelho de João, ele é diferente. Tá? É o Evangelho colocado como Evangelho espiritual, o Evangelho de João. Então, quando a gente vê uma colocação dessa logo no começo, capítulo 2, bem no início de todo o trabalho de Jesus, a gente pergunta para nós assim: será que realmente isso tinha algum ensinamento maior ali por trás, ou era colocado por Jesus ali, colocado por João ali, como vamos dizer assim, tipo de um milagre, para que Jesus pudesse se fazer conhecido? Então a gente começa a olhar ali. No Evangelho de João tem 7 milagres, vamos se dizer assim. E um deles é esse. Então são poucas colocações de milagre por uma coisa tão simplória como a gente vê no texto. Então a gente vai começar a analisar isso, mas antes eu queria abordar algumas outras coisas, para a gente poder fortalecer o pensamento em relação a isso,
e também ter bases para a gente poder afirmar as coisas. Tudo aquilo que eu vou afirmar para vocês aqui, eu não estou dizendo porque eu estou inventando, lógico. Longe de eu estar inventando as coisas. Eu pesquiso, tenho os trabalhos ali dentro da doutrina católica, tenho o trabalho ali que eu pesquisei dentro da doutrina evangélica e trabalho dentro da doutrina espírita, logicamente. Então, a gente vai começar aqui a conversar sobre isso para a gente poder chegar a ter um pensamento em relação a isso. E o que significa isso hoje para nós? Isso é o mais importante de tudo, tá? Porque todo ensinamento do Cristo ele tem que falar para nós, hoje, tá? Então, o que eu queria começar a dizer para vocês? Pela doutrina espírita, nós iniciamos a nossa vida na simplicidade e na ignorância, porque é dado para nós que Deus não fez ninguém diferente. Porque se Deus fez alguém diferente, ele fez acepção de pessoas. Então, ele criou todos nós, pessoas simples e ignorantes. Isso é, sem conhecimento do que é certo, do que é errado, do que é o bem e do que é o mal. E a gente vai, através do aprendizado da vida, através das etapas encarnatórias, a gente vai aprendendo cada vez mais. E esses aprendizados, eles têm que vir para nós, como se diz, parceladamente. Ou não? Claro que tem. Como é que você pode pegar uma criança e explicar física quântica para uma criança se nem a gente não consegue entender física quântica? Não tem como. Então, a gente tem, cada etapa, ela tem que receber as luzes que lhe é necessário. O desenvolvimento que lhe é necessário. Tanto que a gente olha para o Evangelho de Jesus e vê Jesus afirmar, no Evangelho de Marcos, que falava assim, Jesus falava em parábolas, e sem parábolas eles não lhe falavam. E se a gente começar a olhar nos textos de Jesus, Jesus falava tanto em parábolas, que ele precisava explicar as parábolas que ele falava para os seus discípulos. Quando você pega no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, a gente vai encontrar a parábola do semeador. A parábola do semeador, ela vai falar, Jesus, ele conta a parábola do semeador, que está no Evangelho também, né? Ele conta, está em Mateus, ele conta a parábola do semeador e depois ele explica, porque os discípulos perguntam para ele, Senhor, nós não entendemos. Então Jesus, ele foi e explicou o significado da parábola. Então, nem a todos era possível dar um entendimento. Por quê? Porque alguns tinham condições de entender, de interpretar, e outros não. Então, os ensinamentos do Cristo, eles se perderam por causa disso? Não. Eles permanecem até hoje, né? E nenhum tipo de ensinamento se perde. Quando a gente pega também o Evangelho segundo o Espiritismo, no início, o primeiro capítulo, Jesus diz assim, eu não vim destruir a lei, mas eu vim dar cumprir a lei, dar complemento à lei. Ele fala isso para nós, que está no Evangelho também de Jesus, no Sermão do Monte, no capítulo 5. Está ali no comecinho também. Então, eu vim dar complemento, vem cumprir a lei. Porque ele desprezou o ensinamento de Moisés? Não. Por quê? Porque era um ensinamento dado por uma época, por um grupo de pessoas que estavam dentro de um entendimento, né, tinham desenvolvido o seu raciocínio até ali, então eles podiam receber aquele tipo de informação. Então vem Jesus e depois diz, olha, eu não vim destruir a lei, mas aí ele começa a dizer, olha, está escrito na lei, não adulterarás, eu porém vos digo, aquele que tiver um pensamento impuro, né, já cometeu adultério. Ele mudou a lei? Não. Ele mostrou a profundidade da lei. Até então as pessoas achavam que adulterar era só até ali. Você não adulterou, acabou. Mas Jesus vem e diz, olha, não é só você fazer isso, né? Quando você começa a pensar, você começa a entrar no campo das ideias, você começa a formar um campo de ideias, você já está desejando. E a questão para você consumar
esse ato, é só ter a oportunidade, como em outras situações também. Então, Jesus ele não veio destruir aquilo, tanto que ele fala que a lei não passará até que se cumpra o último tio. Então, é necessário. Necessário é o entendimento. A gente olha para o mundo hoje, a gente vê as mais diversas religiões, os mais diversos ensinamentos, e todos eles em etapas em que as pessoas têm condição de compreender. São revelações, e mais revelações para que as pessoas possam compreender. Então, existe dentro das interpretações, dos ensinamentos, formas de a gente interpretar o Evangelho. Tá? Então, existe aquelas coisas que estão num primeiro plano, que é aquela forma literal de você interpretar. Então, quando a gente começa a olhar para essa passagem que nós lemos aqui, o que está em primeiro plano? O que você consegue enxergar em primeiro plano? Jesus, a mãe de Jesus, os discípulos de Jesus, o vinho que faltou, o milagre que foi feito, o organizador, né? O noivo. Você consegue enxergar essas coisas, não é isso? E a gente analisa por esse plano. Esse é o primeiro plano. Esse é o plano, né, que você está conseguindo ver, é o literal. Mas existem outros planos, onde estão as coisas de uma ordem mais profunda. É um segundo plano que você vai entrar. Nesse segundo plano, já é um plano em que a gente observa outras coisas. A gente começa a ver que o texto começa assim, dizendo, no terceiro dia, né? Por que que no terceiro dia? Por que que no terceiro dia? Por que um casamento para apresentar Jesus? Por que que a gente não vê ali a pessoa que seria a responsável pela festa, vamos dizer, a mãe do noivo, o pai do noivo, e a gente vê a mãe de Jesus intercedendo, falando para ele que o vinho acabou, né? Ela dando ordem para os servidores. Entenderam? É um outro nível de pensamento, você vai começando a entrar. Você vai vendo, né, outras coisas que estão ali. Aí você começa a entender outro sentido do texto. Esse já é um texto, né, que nem todas as pessoas adentram a ele. Então, existe um outro nível, um terceiro nível. Esse segundo texto a gente chama de alegórico. Tá? O alegórico começa as interpretações, ele interpreta os números, ele vai interpretando as personagens que existem ali. E existe um outro que é o simbólico, que seria o mais profundo, onde ele nos dá a revelação da parte espiritual e da parte mística. Aonde não tem como você se expressar por palavras. Ela é sentida, vivida a nível pessoal e espiritual. Eu vou mostrar uma passagem para vocês que está em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2, onde Paulo diz assim, conheço um homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, ele repete, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir-se. É uma experiência que passa, como Paulo coloca aqui, aonde que você não tem como você expressar, é uma experiência pessoal. É um outro nível de entendimento. As pessoas falam que o Chico, quando ele foi levado a escrever o livro Paulo e Estevão, a espiritualidade levava ele a locais onde ele poderia ver aquelas situações, aquelas cenas, para que ele pudesse ter condição de retratar aquilo com mais precisão,
Sabe, isso é você subir a um estado de experiência diferente. Lembra de Paulo no caminho de Damasco? Quando ele teve o contato com Jesus, Saulo ainda, né? Ele teve o contato com Jesus, ele ficou cego naquele momento. Mas Paulo já estava cego antes. Porque existe uma posição, quando a gente interpreta as coisas, daquilo que eu vejo de um nível e vejo de outro. Então, Paulo, antes, né, Saulo, vamos pegar o correto, Saulo, o que ele fazia? Ele perseguia os seguidores de Cristo. Ele punha na cadeia. No capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, a gente vê um discurso de Estevão, e após o término do discurso de Estevão, Paulo ali presente, consentindo com o apedrejamento de Estevão. Consentiu com a morte de Estevão. Paulo estava cego para o ensinamento de ordem espiritual vinda do Cristo. Ele não conseguia enxergar o ensinamento do Cristo. Ele estava cego. Aí Jesus aparece para ele na estrada de Damasco. Então, diante daquela luz maior, daquela visão espiritual que ele teve ali, daquela luz intensa, ele fica cego. Ele pergunta, quem és? E Jesus responde, eu sou Jesus, a quem tu persegues. E aí Paulo fala, o que o Senhor quer que eu faça? O que queres que eu faça? E Paulo então começa uma nova vida a partir dali, mas ele fica cego diante daquela luz. E ele é levado à casa de Ananias, e lá então a gente vê que os relatos do Evangelho diz que ele tira as escamas dos olhos dele. Paulo, ele havia ficado agora cego para as coisas materiais e tinha começado a enxergar as coisas espirituais. Tanto que a partir daquele momento ali, ele começa a seguir o Cristo de uma forma intensa, como nenhum outro tem na história. E ele faz um trabalho também como nenhum outro fez na história. Por quê? Porque ele passou a enxergar coisas que ele não estava enxergando. E as instruções espirituais que nos vêm são assim. Cada vez que a gente vai tendo a oportunidade de aprender, a gente vai se capacitando para as instruções mais profundas. Então, às vezes, a gente quer aprender determinadas coisas, mas será que eu consigo aprender tudo isso? De uma vez só? Num impacto só? Eu estou pronto para poder entender determinadas coisas? Não. Às vezes não, às vezes a gente está pronto para aprender daqui a muito tempo determinadas coisas. Se fosse fácil assim, as pessoas entravam dentro da religião, dentro da doutrina, e como as pessoas dizem, que aceitou Jesus, aceitou Jesus. Maravilha, né? Seria a coisa mais linda do mundo aceitar Jesus. Porque aceitar Jesus vem uma série de fatores junto que a gente às vezes não está pronto. Não é assim, quando você casa, não é só a mulher que vem, né? Vem a mãe, que é a sogra, né? Vem o sogro, vem os cunhados, as cunhadas, vem todo mundo junto. Então aceitar Jesus é isso. Tem alguma coisa acompanhando. Aceitar Jesus implica numa modificação de vida, novas estruturas que você vai ter que ter que ser trabalhadas, e às vezes a gente nem está pronto para isso. Então a gente fica às vezes marcando o passo durante muito tempo dentro de um campo. Porque a gente não consegue entender o significado de seguir Jesus. A gente adere à ideia. Aderir à ideia é uma coisa. Aderir à ideia. Mas viver a ideia é outra coisa. Muito diferente. Você pode aderir à ideia, mas viver a ideia já é outro departamento. Então, quando a gente olha para os textos, a gente tem que olhar para os textos não somente com esse olhar de um primeiro plano, de uma forma literal, onde você lê e você não medita em cima daquilo.
Você não pergunta, né, sobre aquilo que existe ali, se existe alguma profundidade ou não. Se realmente Jesus, né, estava preocupado em fazer demonstrações, né, como um mágico faz, de transformar água em vinho. Será que Jesus estava preocupado com isso? Será que um espírito da hierarquia dele ia descer aqui na terra para transformar água em vinho? Francamente, só a nossa pequena inteligência, o nosso pequeno desenvolvimento acredita nisso. Kardec fala para nós, depois vocês podem pegar, quem tiver a oportunidade de querer estudar um pouquinho, tem um livro chamado A Gênese, de Kardec, capítulo 15, Kardec fala dos milagres de Jesus, capítulo 15. E ali tem as bodas de Caná, tem a multiplicação dos pães, tem uma série de milagres colocados ali, tudo explicado à luz da doutrina. Kardec fala para nós, em relação a esse tipo de situação, e eu pergunto para vocês, é possível você transformar a água em vinho? É possível? Kardec vai dizer que é possível. Existem as leis fluídicas. Os fluidos espirituais, eles mudam as condições das coisas. Os fluidos espirituais é aquilo que cura você, quando você recebe uma cura. Os fluidos espirituais é aquilo que te envolve na hora que você está tomando um passe, na hora que você está fazendo uma prece. Aquele campo espiritual se abre e você recebe desses fluidos espirituais que vêm do alto. Lembra Jesus com a mulher com o fluxo de sangue no meio da multidão? Que tocou em Jesus e Jesus falou assim: em ti saíram virtudes de mim. E ela foi curada. O que é esse campo, a não ser esses fluidos espirituais que envolve tudo que, e que nós estamos nele inserido? Então, é possível isso? Claro que é possível. Mas Kardec falou assim, fala para nós lá, que não é bem assim, né? A gente querer explicar tudo pelos fluidos espirituais fica muito fácil, ele fala. Então, nem tudo a gente pode explicar pelos fluidos espirituais. E que esse texto, ele coloca para nós lá, nós deveríamos considerá-lo como uma parábola, como uma instrução. E quando a gente pega dentro das outras doutrinas, e a gente vê pessoas sérias analisando, a gente vai encontrar a mesma colocação. As pessoas mandam a gente analisar isso, e eles analisam isso como uma parábola, e não como um milagre. Tá? É um ensinamento. E nós vamos ter aqui agora, conversar um pouquinho sobre esse ensinamento. Tá? Então, quando ele diz ao terceiro dia, terceiro dia, vamos lembrar algumas coisas referente ao terceiro dia. O que vocês lembram ao terceiro dia? Conforme as Escrituras, o que aconteceu? Oi? Ressurreição. Então, o 3, ele é um número ligado à ressurreição. A ressurreição, ela fala daquela saída do material para que ela saia para um estágio de uma ordem espiritual. Não é isso? Não fala que é uma saída da parte material, porque Jesus, ele desencarnou e ele ressuscitou ao terceiro dia. Saiu daquela parte material e ele, então é um estado de desenvolvimento, um estado de relacionamento entre o material e o espiritual. E o que é uma bodas ou um casamento, como se diz? Não é uma união? É uma união. União do que aqui? Como está colocando? União do Cristo, de Jesus, com quem? Com nós. A união daquilo que é espiritual com aquilo que é material. Essa união, essa celebração. Tanto que
o texto vai colocando Maria como essa anfitriã que faz isso. Ela fala assim, olha, lá no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. Se a gente for analisar bem, deixa eu ver se o horário dá. Caná, por que está escrito Caná da Galileia? Por que Caná? Uma cidade, não poderia ser, né, Belém, não poderia ser Cafarnaum, né, usando as passagens bíblicas lá que tem, não poderia ser uma outra cidade? Por que o nome Caná? Caná significa junco, e junco significa o quê? Ele é um tipo de uma haste, que ela é oca, e essa haste oca mostra para nós a fragilidade do ser humano. Você não pode se apoiar nisso, né? Você não pode se apoiar num junco, numa coisa que é oca, vazia. Então começa dizendo de Caná, né? Seria aquele estado onde havia, né, uma falta de sustentação ali, onde não havia forças, onde é algo extremamente frágil, porque se você pegar um junco, você se apoiar nele, ele quebra. Ele não tem resistência nenhuma. Então começa ali em Caná da Galileia, onde que não havia resistências, onde as coisas ainda eram extremamente frágeis. Mas extremamente frágeis o quê? A gente tem que perguntar. O que é frágil? O entendimento nosso. O entendimento nosso é frágil. Né? Aquilo que nós vivemos é de uma superficialidade tremenda. Então, a gente vê ali a mãe de Jesus, falando da mãe de Jesus. Poucas são as passagens que aparece a mãe de Jesus. Pouquíssima. Né? E veja ali, Jesus e os seus discípulos foram convidados para esse casamento. Vamos ver quem eram os discípulos nesse começo de Jesus. Quem eram os discípulos de Jesus? É assim que a gente vai analisando o texto, vai buscando o texto. Quando a gente vê ali bem no comecinho, a gente vê Jesus, o Evangelho de João, ele é relatado de uma maneira diferente. Então fala que João viu Jesus se aproximar. Então ele diz assim, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira os pecados do mundo. E os discípulos dele viram aquilo ali, 2 discípulos seguiram Jesus. Esses 2 discípulos, um deles era André, que é irmão de Pedro, e o outro era o próprio João Evangelista. Esses 2. Logo em seguida, depois que eles foram com Jesus, tiveram um contato com Jesus, ele voltou e anunciou para Simão Pedro que eles haviam encontrado o Cristo. Então Simão foi e Tiago foi, que é irmão, né, de João. João é irmão de Tiago e Pedro é irmão de André. Depois eles encontraram Filipe e Natanael. Não vou me alongar nas outras coisas porque não dá tempo. Tá? Porque tudo isso tem significado. Os nomes têm significados, tudo tem significado quando você começa a estudar. Então ele encontra esses 6 discípulos. São 6 discípulos, aqueles primeiros que participam desse ato que a gente vai ver aqui. Então, está falando aqui que Jesus, seu discípulo, foi convidado para esse casamento. E como nós já começamos a ver no início, é um casamento o quê? Daquele que era material com aquilo que era espiritual. Seria como se fosse a apresentação de Jesus para o mundo. Então, diz aqui no versículo 3, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse-lhes, eles não têm vinho. E Jesus diz para ela assim, que importa isto para mim e para ti, mulher? Ainda não chegou a minha hora. A gente olha assim, poxa, mas Jesus respondeu desse jeito, né, para Maria? Primeiro, vamos ver o que é o vinho, né? O que é o vinho? Acho que eu vou sortear umas pessoas para falar do vinho aqui. O que é o vinho? O vinho é conhecimento.
vinha conhecimento. Vinho está ligado ao conhecimento. E conhecimento, quando você está buscando conhecimento, quem busca o conhecimento tem a satisfação de buscá-lo. É como algo que realmente embriaga. É algo que te deixa alegre quando você está em contato com ele. É algo que te deixa você com os olhos brilhando. É só você olhar no olho do cara que tomou uma. Você vai ver que ele está com o olhinho brilhando, né? Está dando risada sozinho, está alegrão, né? Não é assim? É assim. Então a pessoa dentro do conhecimento, ela fala assim para eles: acabou o vinho, acabou o conhecimento. Né? Mas a que ela estava se referindo? Né? E Jesus fala assim para ela: o que importa isso a mim e a ti, mulher? Ainda não chegou o meu tempo, porque ele estava começando. Não era a hora ainda dele derramar toda a luz, todo o conhecimento, toda a instrução que era necessária. Isso viria, mas tudo viria ao seu tempo. Tudo viria ao seu tempo. Então, a mãe de Jesus vai àquelas pessoas que está servindo e disse a eles, né, fazei tudo o que ele vos disser. Veja bem, essa frase, ela deveria caminhar com a gente. Quando a gente vai fazer alguma coisa em relação a Jesus, a gente tem que fazer tudo aquilo que ele nos disser. E não só metade, não só um pouco. Né? Porque a gente tem mania de fazer só um pouco. Maria disse para os seus servidores: fazei tudo o que eles vos disserem. Então, quando a gente vê isso daqui, isso fala para nós. Fala para nós, o que nós estamos fazendo com o ensinamento que o Cristo tem trazido para nós? Nós estamos fazendo tudo aquilo que Ele está pedindo para nós? Ou será que a gente está só na meia boca, né? Faz um pouquinho, fica bravo, briga, xinga, não perdoa, e Ele mandou perdoar, mandou amar, mandou ter tolerância. E a gente está ali, né? Levando mágoa, levando rancor. Ele está preocupado com que você não discuta, não briga, e você faz questão de entrar numa briga, dá tudo para entrar numa briga. Antigamente você escutava dizendo: eu dou um boi, é assim que fala, né? Eu dou um boi para não entrar numa briga. Depois que eu entrei também, nenhuma boiada me tira, acho que é isso daí, né? Oi? E dou uma boiada para não sair, é. Então você vê o estado da ignorância da gente. A gente, quando entra numa briga, a gente se envolve com aquilo e depois a gente não consegue sair mesmo. É o estado de ignorância nosso. Então, a gente tem que fazer tudo aquilo que o Senhor pediu, mas eu não dou conta. Tudo bem. Vai fazendo aquilo que você dá conta, aquilo que é possível. Nós estamos num estágio também que a gente vai fazer aquilo que pode. Agora, tem coisa que a gente pode fazer e não faz. Tem tanta querelinha, tanta coisinha pequenininha, que a gente não precisa dar continuidade, a gente dá continuidade. Né? Tanta coisinha que a gente faz questão, que não precisava fazer, e a gente faz. E a gente acaba criando problema para nós mesmos. A gente não vê isso. Jesus, ele veio para poder mudar a nossa vida para melhor. E tem pessoas que têm medo de Jesus. Tem medo de assumir Jesus, sabe? Porque acha que vai ficar escravo de um monte de coisa. Lê do engano. Escravo, você olha para a tua vida agora, você é escravo agora. Jesus, ele veio te libertar da escravidão. Olha para a vida material, se você não vive uma escravidão para a vida material, se as tuas preocupações, se tudo aquilo que você faz não é uma escravização em relação às coisas do mundo material, você levanta cedo e você tem os teus compromissos todos de ordem material, todos. E para poder dar conta dos nossos compromissos, nós temos que lutar muito, porque ainda nós não aprendemos ainda a nos contentar com aquilo que é necessário, nós não aprendemos isso. Nós estamos sempre querendo além. E o além é que é o problema nosso. Porque
daquilo que é necessário, eu acredito que ninguém pereceria. Ninguém pereceria. Porque Jesus falou para nós, né, se a gente buscasse as coisas do reino de Deus em primeiro lugar, né, nada nos faltaria, porque o Pai sabe daquilo que a gente precisa antes da gente pedir. E Ele vai dar para nós aquilo que nós necessitamos. Mas o problema é que eu necessito de muito mais. Deus não está vendo que eu preciso de muito mais? Essa é a colocação que nós fazemos para nós. Nós não nos contentamos, às vezes, com uma situação mais simples. Nós queremos uma situação mais complicada, e nós vamos atrás e nós achamos. É simples a coisa. Então, nós não fazemos realmente aquilo que o Senhor nos pede. O apóstolo Paulo entendeu tão bem o Cristo, né, que ele disse que ele já tinha aprendido a viver tendo as coisas, como a viver não tendo. Para ele, não, né, tudo aquilo que ele havia perdido, e ele perdeu, hein? É só conhecer um pouquinho a história de Paulo, para ver o que ele perdeu. Não só perdeu coisa material, não. Os melhores amigos que o cercavam também virou cristão, caíram fora. Você entende? Perdeu família, perdeu um monte de coisa. E a gente está correndo atrás do ouro até hoje. Não aprendeu a conviver com aquilo que não nos traz preocupações. Nós estamos atrás de preocupações. Então, quem está atrás de preocupação vai encontrar preocupação. Não tenha dúvida disso. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava de 2 a 3 medidas. Bom, 6 talhas de pedra. Dá para adivinhar o que é 6 talhas de pedra ou não? 6 apóstolos, né? Por que de pedra? Porque o ensinamento que eles tinham provinha da onde? De Moisés. E Moisés recebeu, como se diz, os ensinamentos em tábuas de pedras. Ah, então ficou fácil agora. Então estavam ali 6 talhas de pedra. E era usado que essas talhas para purificação. Por que essas colocações de purificação? Porque os judeus, eles se envolveram tanto com a parte exterior da coisa, que a parte interior, que era o líquido, que era o ensinamento, que era a instrução, foi se perdendo. Os judeus, eles criaram uma série de rituais, né, de purificações. O cara tinha que chegar. Lembra um trecho que Jesus, ele chega para comer com seus discípulos, e nenhum dos discípulos lavou as mãos, e o pessoal ficou espantado, né? Mas como? Seus discípulos vão comer sem lavar as mãos? Então, tinha que lavar as mãos. Tinha que se limpar, tinha que purificar isso, tinha que purificar aquilo. Era um monte de coisas, né? Como o pessoal acha que ficar jogando água benta, né? Fazendo isso, fazendo aquilo, vai resolver o problema. Não resolve. Não resolve. Então, a parte exterior não vai resolver nada. Então, o pessoal estava preso às condições de ordem exteriores da lei, do ensinamento. Eles estavam cheios disso, de rituais, de tudo. E Jesus fala para fazer o quê? Para poder pegar aquelas talhas e encher até a borda. Ora, para você pegar algo e para você transformar, você pode limpar, você teria de jogar aquela água toda fora, e fazer o quê? Limpar tudo aquilo que tinha dentro. Mas quando você faz tudo isso, existe uma explicação você fazendo isso, e existe uma outra explicação você não fazendo isso. Como não está no texto, eu vou seguir o texto. Tá? Então, quando Jesus, ele manda encher até a borda, ele não manda tirar a água que está lá dentro. Porque nós estamos analisando aqui o quê? As talhas como discípulos, e esses discípulos como pessoas que receberam uma instrução. Nós colocamos essa instrução no começo como uma instrução que não foi
tida por Jesus como deveria ser tirada, mas ela deveria ser mantida, não foi isso? Falamos, eu não vim destruir a lei. Então ele estava com o ensinamento da lei? Estava. Sabe? Então, todo aquele ensinamento que estava ali já tinha dado, já não tinha mais sabor. Aquilo ali era uma água que estava contaminada com uma série de coisas. Então Jesus diz, olha, coloca uma outra água, coloca um pouco mais de água, vamos encher até a borda essa água. E essa água que Jesus trouxe, esse ensinamento novo que ele colocou ali, ele é tão profundo, esse ensinamento, que ele transforma aquilo que é uma água, cheia de impurezas, cheia de rituais, ele transforma aquilo em vinho. Ele faz o quê? Ele dá um novo sabor naquilo lá. Ele traz uma nova instrução. Ele aprofunda aquilo que havia. Porque, como se diz, a gente podia ter jogado fora aquilo lá e limpado. E você colocar somente uma água nova. Jesus, depois, ele coloca para nós lá para frente, a questão dos vinhos novos, em odres novos. Estão lembrados dessa passagem? E vinhos velhos em odres velhos. Você sabe o que é isso? Não? Odres era um, vamos dizer assim, tipo de uma barrica feita com couro. Então era colocado ali dentro para o vinho curtir. Agora, você coloca o vinho, na hora que ele entra num processo ali, e ele, se o couro não for um couro resistente, ele estoura esse couro. Então Jesus, olha, dizendo assim, se eu colocar um ensinamento novo dentro de uma coisa velha, vai estourar tudo. Era isso que Jesus estava dizendo em vinho novo, em odres novos, e vinho velho em odres velhos. Você não podia fazer isso, mudar. Então, quando Jesus coloca aqui um novo ensinamento, ele vai transformar aquelas instruções que tem ali, a princípio, em um novo vinho, um novo sabor. Vai dar um novo sabor àquelas instruções que já haviam nessas pessoas. Porque ele estava ali fazendo o quê? Ele pegou aqueles discípulos capacitados? Pegou aqueles discípulos capacitados? De jeito nenhum. Ele foi capacitando os discípulos através do período em que ele esteve com ele. Então ele começou a colocar ensinamentos novos ali. Um vinho novo, uma alegria nova, uma instrução nova ali com as pessoas, sabe? E o contato deles, esse contato desse vinho novo, dessa instrução nova, para aquelas pessoas que eram verdadeiramente conhecedor de vinho, eles poderiam analisar de uma forma diferente. E quando a gente vê nessa instrução, a gente vê que João, ele coloca no capítulo 3, Nicodemos conversando com Jesus. Estão lembrados? Porque no capítulo 4 é a passagem da mulher de Samaria. Precisa aprender essas coisas, né? E no capítulo 3 ele coloca Nicodemos. Mas onde que entra Nicodemos aqui? Aquelas pessoas que tinham conhecimento, que entendiam do vinho, que entendiam do ensinamento, da lei, da instrução, a receberem uma nova instrução ao nível que Jesus vinha trazendo. Se ele fosse uma pessoa que tinha realmente uma condição, ele saberia que ao provar aquele vinho ou aquele ensinamento novo, aquilo realmente seria verdade. Aquilo realmente seria algo de extremo valor. Então, quando a gente olha para essa passagem aqui, a gente vê isso. E uma instrução mais profunda, Jesus falando, da missão dele. Isso daqui que nós estamos lendo aqui é um trabalho da missão do Cristo. Porque é justamente isso. É quando nós já nos encontrávamos em um período preparado para receber uma nova revelação, e essa nova revelação veio trazer para nós o quê? Trazer para nós um ensinamento maior. Um ensinamento onde o amor entra. Porque até então, a gente estava acostumado a tratar com leis. E leis não salvam ninguém. Já falei várias vezes aqui, que o apóstolo Paulo fala para nós que a lei não salva. E a gente tem que entender
que a lei não salva. Porque se você faz pela lei, você está fazendo porque você está obrigado pela lei. Você não está fazendo por amor, você não está fazendo por um sentimento verdadeiro, você não está fazendo voluntariamente, você está fazendo obrigado. E se você está fazendo obrigado, quando você tiver a oportunidade de burlar a lei, você vai burlar a lei. Mas quando você estiver fazendo de bom coração, com sentimento de amor, verdadeiramente envolvido pelo ensinamento do Cristo, pelo ensinamento do alto, nada você vai fazer para burlar. Você já passou aquela coisa de obrigação. Você não tem que vir ao centro. Você não tem que fazer caridade. Você não tem que fazer isso. Enquanto você ainda estiver dentro do pensamento pequeno, você tem. Mas quando você enxergar um pouco mais acima, que você vai estar aprendendo, que você vai estar se desenvolvendo, que o contato com os teus semelhantes vai te engrandecer, vai te mudar a maneira de você enxergar a vida, de você se relacionar com o mundo, que vai tornar você pessoa melhor. Aí você vai falar assim, né, que você tem que vir ao centro, porque você tem que aprender realmente. Eu vou porque eu gosto, eu sinto prazer, sabe? Eu faço o trabalho de caridade porque eu sinto prazer em fazê-lo. Se eu não faço, eu me sinto mal. E não é só indo uma vez por semana, mas é todos os nossos dias, na nossa palavra, quando a gente se dirige para uma pessoa, a gente tem que saber se a gente está se dirigindo a ela, como você se dirige a um chefe que você tem medo de ser mandado embora. Isso é lei. Você baixa a cabeça, você fala assim, Senhor, você fala baixinho, você usa as palavras, porque se você usar a coisa mais, ele pode catar você e mandar embora, né? Ou se você está agindo com a pessoa com todo o sentimento de fraternidade, de amor. Que você não está se colocando acima da pessoa, mas você está se colocando como semelhante da pessoa, como um igual à pessoa, como um irmão à pessoa. A gente tem que olhar para esse posicionamento, é esse ensinamento do Cristo é que vai fazer isso com nós. Porque senão a gente vai ficar debaixo da lei, debaixo do ensinamento das observações, nós vamos continuar com medo. Tem muita gente que tem medo de Deus. E Jesus já falou lá atrás que Deus é Pai. E parece que os caras não entenderam que Deus é Pai. Jesus já falou, olha, se vós que sois maus, dai boas coisas aos vossos filhos, se o teu filho te pedir pão, você não vai dar pedra para ele. Se ele te pedir um peixe, você não vai dar uma cobra para ele. Se você que é mal faz isso, quanto mais o Pai Celestial vai dar as coisas a quem lhe pede. Mas a gente parece que não compreende isso. Parece que não compreende essas coisas. Porque a gente não tem contato com o Cristo. Então, quando a gente começa a ter contato com o Cristo, com esse ensinamento dele, fazendo aquilo que, como Maria disse aqui, olha, fazei tudo o que ele vos disser. Jesus diz assim para nós em João, aquele que diz que me ama, ouve as minhas palavras e as pratica. Está cheio de gente aí que diz que ama, que ouve palavra, mas falta o principal, praticar. E é isso que nós estamos precisando, praticar, todo dia, dentro de casa, no trabalho, na rua. A gente precisa mudar a nossa conduta, a nossa maneira de realizar as coisas. Nós precisamos pegar a água dos ensinamentos que nós temos e deixar que Jesus transforme essa água num vinho verdadeiro. Mas a coisa não para só por aí. Porque João, no capítulo 14 do Evangelho, ele diz que ele enviaria um outro Consolador num tempo, porque a gente não estava em condições naquela época de escutar tudo, de entender tudo, mas o Consolador, dentro de um tempo, ele voltaria. E ele viria falar para a gente das coisas que nós havíamos esquecidos, nos relembrar das coisas que nós havíamos nos esquecidos e nos mostrar outras coisas que agora sim nós já estávamos preparados para poder observar.
E quando a gente olha para a doutrina espírita, a gente vê isso. Um consolador prometido. Realmente, ela não veio, a doutrina espírita não veio revelar nada de novo. Nada. Quem pensa que a doutrina veio revelar é porque também não leu o Cristo. Porque a doutrina ela veio mostrar aquilo que o Cristo disse, mas que estava velado como nós estamos vendo aqui. Está velado. Jesus conversou com os espíritos. Mateus 17, transfiguração, conversou com Moisés e Elias, e eles estavam mortos. O pessoal vai falar, mas Elias foi arrebatado, tudo bem, vamos dar um desconto para Elias. Já que o pessoal acredita na arrebatação, acredita que o cara vai subir em corpo físico, né? Não sei como, né? Porque Paulo gastou 1 Coríntios 15 falando sobre a ressurreição e o povo até hoje não entendeu. Vai fazer o quê? Né? Tem tempo para que as pessoas possam entender, vamos deixar. Então, quando a gente olha para essas colocações que são feitas, para essas instruções que nos são trazidas, a gente precisa ir compreendendo a profundidade do ensinamento do Cristo. Trabalhar isso em nós, para que a gente possa realmente compreender essa doutrina que veio para nós. Lá Jesus fala com Moisés e com Elias. Ele desce do monte, ele fala que o João Batista era a reencarnação do Elias. Ele explica por que o Elias estava ali na figura dele ali. Um monte de coisa, só numa passagem. Isso é comunicação com o mundo espiritual, individualidade do espírito, porque o espírito não perde a sua individualidade. Mostra a reencarnação. O que mais? O que mais que vocês querem? Jesus falou de tudo isso. Então ele veio relembrar nós. Veio mostrar que agora o tempo certo, a gente está em condição de entender algumas coisas a mais. Entender dessa vida futura, que Jesus também falou. Porque ele falou, na casa de meu pai tem muitas moradas. E a gente sabe que tem. Então, a gente precisa entender dessa vida futura, entender dos ensinamentos, entender e acreditar verdadeiramente que ninguém morre. Graças a Deus, né? Quem morre é só o corpo, né? Vai ficando desgastado e a gente desencarna na realidade. Por isso que a doutrina fala desencarnar, né? Quem morre é o corpo. O espírito vive e fica, como o Senhor nos diz. Então, a gente tem que aprender essas coisas, nos conscientizarmos dessas coisas, entender essas revelações, né, que estão debaixo da letra. Entrar para esse segundo nível de instrução, para analisar o ensinamento do Cristo e enxergar a doutrina espírita em tudo isso. Fazer com que ela sedimente em nós essas verdades que existem. Deu para entender isso? Ficaram dúvidas? Querem perguntar alguma coisa? Não? Se vocês estão dizendo que vocês estão sabendo, vocês sabem que a responsabilidade é maior, né? Mas vocês não vão poder dizer que vocês não sabiam. E se vocês sabem e são responsáveis, né, então vocês têm a obrigação também de procurar praticar com mais intensidade as coisas, como eu também. Tá? Então, era isso que eu queria deixar para vocês nessa noite, para vocês refletirem. E cada vez que a gente olhar para um texto, não fique só na leitura superficial dele, mas busque um pouco mais dessa profundidade dos textos. Porque um dia a gente pode atingir o que Paulo atingiu. Não sei se um homem, no corpo, fora do corpo. Deus o sabe. Esteve lá no terceiro céu. Ouviu palavras inefáveis que ao homem não é possível falar. Quem sabe a gente consiga viver essa experiência um dia. É só a gente trabalhar para isso. Porque todos nós podemos vivê-la. Muita paz em Jesus a todos.